Boa tarde a todos. Então tá bom. Bem-vindos a mais uma live sobre os macarrons. Esse docinho considerado tão temperamental, mas que também é um doce muito especial. Eu sou Meire Nakamura e tenho compartilhado um pouco da minha experiência com vocês, falando sobre, de uma forma muito peculiar, sobre os macarrons. Eu tenho uma forma diferente de entender e de ver e de falar sobre esses docinhos. Eu quero falar um pouco hoje, a live de hoje, eu quero falar sobre tudo o que vem antes do preparo da receita. Eu falo que para fazer os macarrons existe o começo, o meio e o fim do seu preparo. Mas eu tenho falado nas lives sobre cada detalhe, cada equipamento, cada ingrediente. Mas nessa live de hoje eu quero falar sobre o que vem antes do preparo. Porque até agora eu tenho falado tudo o que vem antes da receita. Essa live de hoje eu vou falar tudo o que precisa ter e o que precisa fazer antes do que vem antes da receita, do preparo da receita, que é o preparo dos equipamentos, dos utensílios, da matéria-prima. Esse pré-preparo é tão importante quanto o preparo, tá? Porque quando vamos começar a fazer os macarrons, nós precisamos preparar tudo, todos os utensílios, checar as balanças, se elas estão com as baterias em dia, o termômetro, precisamos certificar de que tudo está em perfeitas condições, em perfeito estado, para se começar a fazer os macarrons, tá bom? O pré-preparo quer dizer que precisamos dispor de todo o equipamento, de matéria-prima, tudo que tem que estar à mão e preparado para quando você executar a receita, você não acontecer nenhum imprevisto. Por exemplo, eu falo que tem começo, meio e fim. Então, quando você começa a fazer uma receita de macarrão, sem ter esse preparo antes do preparo, e você termina de fazer a macarronagem e você lembra que você não preparou a sua manga de confeiteiro com um bico, ou você não preparou a sua assadeira com os teflons, o que acontece? Você tem que parar, deixar a sua massa no bowl, esperando para que você vá lá preparar a sua assadeira, a sua manga, para depois finalizá-la. Quando isso acontece, já começa, você pode ali começar a ter problemas. Por isso, o pré-preparo de todo utensílio, equipamento é importante. Você tem que se certificar, e eu venho falando no caso do Teflon, que ele tem que estar sequinho. Então, se você não tem esse utensílio separado, lavado, higienizado e seco adequadamente,
você vai, na hora do desespero, você vai pegar qualquer teflon, porque na hora a gente não lembra, a gente só lembra que temos uma massa lá esperando para que você prepare essa assadeira, por exemplo. Então, se você, tudo isso faz parte do processo de execução do macarrão. E muitas vezes as pessoas nem dão importância, né? Esse pré-preparo vem antes mesmo, tudo isso vem antes mesmo de você executar a receita. No caso do preparo da farinha de amêndoa, você tem que preparar essa farinha de amêndoas, caso ela esteja úmida, face a pré-secagem dessa farinha. Então, isso já é um pré-preparo, que ele tem que estar, essa farinha tem que já ter um pré-preparo para quando você for executar a receita, ela esteja adequada ao uso. Isso é um pré-preparo, né? Você preparar as claras, né? Fazer a separação das gemas, é o pré-preparo, né? E eu quero, por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso interfere também no resultado final do seu processo. Por isso que eu falo que é uma engrenagem, que uma coisa, não adianta você saber uma técnica específica, ter domínio sobre essa técnica, se o que vem antes e o que vem antes do antes você não faz. Então, eu dou importância para tudo isso. Então, por isso que eu falo que eu tenho uma forma de ver e entender como se faz os macarrons, tá? Eu só quero dar uma ressalva que eu me lembrei agora, que muitas pessoas que entraram a live passada, eu falei sobre 5 ingredientes e muitas pessoas me mandaram mensagem e não entenderam que 5 ingredientes são esses. Então eu quero só explicar um pouquinho sobre isso. O macarron é um doce, é uma iguaria tipicamente francesa que é feito à base de farinha de amêndoa, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, clara de ovos e água. São 5 ingredientes no caso do método do merengue italiano. Por isso são 5 ingredientes, tá bom? O macarrão, ele pode ser executado com tem 3 técnicas, 3 métodos de merengue que pode ser executado, que é o merengue francês e o merengue suíço, tá? No merengue suíço e o merengue francês usam-se apenas 4 ingredientes, que é a clara de ovos, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro e as claras. Por isso que as pessoas que perguntaram sobre os 5 ingredientes que eu falei na live passada, é porque eu uso o método italiano, que são 5 ingredientes, tá? E também é o único que usa um equipamento diferente para fazer a execução do merengue, que é o termômetro digital. E eu uso o termômetro de espeto, tipo espeto, digital, tá bom? É por isso que eu falei 5 ingredientes, tá? Então, e outra coisa que eu falo sempre, que a receita, o que vem antes da receita de macarrão
é mais importante do que a receita. Não adianta você ter técnica, ter a matéria-prima adequada, se você não tem conhecimento da base, né, de tudo isso. Então, quando você vai fazer macarrons, a primeira coisa que tem que ser feito é esse pré-preparo. Preparar a sua cozinha em geral, sabe? Não deixar nada na mesa que te atrapalhe. Deixar exclusivamente os utensílios, equipamentos, matéria-prima preparados para fazer os macarrons. E uma coisa que o macarrão, para fazer macarrons, tem que ter é paciência. Não se faz macarrão correndo, não se faz macarrão porque você tem uma consulta agendada e você ainda tem 2 horas para preparar uma receita. Eu não aconselho usar essas 2 horas para fazer macarrons, porque geralmente sempre acontece algum problema na hora de preparar quando você tem algum horário agendado, algum compromisso, não tem como. Fatalmente a gente erra em alguma coisa e aí acaba que não sai macarrão. Então, macarrão tem que ter paciência, porque o seu processo paciência, porque o macarrão ele causa já uma ansiedade na gente. E isso faz com que a gente, às vezes, até atropele muitas coisas no processo. E isso também atrapalha, porque quando essa ansiedade toma conta da gente e a gente vai para o processo, vai fazer macarronagem, não tem como. A gente acaba atropelando as coisas e às vezes só fica focando só na macarronagem, às vezes. Então a ansiedade, ela é a inimiga número 1 de quem faz macarrons. E ter paciência é uma das coisas que eu sempre falo que tem que ter. Fazer macarrons com calma, porque ele não é só temperamental, não. Ele também é egoísta. Eu falo que o macarrão, ele é sim egoísta, porque quando a gente vai fazê-lo, parece que ele quer total atenção para ele. Mas na verdade, o que a gente tem que prestar atenção é exatamente no começo, no meio e no fim, né? Porque senão, um processo que você faz errado, o resultado final não vai ser legal. E o que vem antes também no pré-preparo, por exemplo, no caso da matéria-prima, né? Ter já disposto tudo que você vai precisar é importante. Para que não haja, por exemplo, você não termine de fazer a macarronagem, precisa colocar essa massa na manga e essa manga não está preparada, fatalmente vai acontecer algum problema lá na frente, porque essa massa vai ter que ficar parada e ela já está no ponto de ser pingada na assadeira e já em seguida ser colocada no forno, e ela vai ficar ali esperando. E nesse tempo que ela fica esperando, pode acontecer algum desajuste. E aí, depois a gente nem sabe onde a gente errou, porque você fez a macarronagem, a gente faz a macarronagem tão perfeitamente, e aí quando acontece isso, pode haver a perda parcial ou sair com algum tipo de defeito, porque essa massa ficou esperando. Então, eu fico assim imaginando, tem coisas assim que para mim não faz muito sentido, mas é uma opinião minha, né? Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Por exemplo, normalmente quando a farinha ela tá muito úmida, nós fazemos a secagem, né? Que eu falei na live passada. Preparamos ela, né? Colocamos na assadeira, colocamos no forno para tirar um pouco aquela umidade.
dela. E aí tem processos que as pessoas fazem o processo da homogeneização do açúcar de confeiteiro com essa farinha que a gente fez, a pré-secagem. Ela coloca no liquidificador e mistura. Então, tem coisas que não fazem muito sentido para mim, porque se você secou a farinha porque ela estava úmida, então para que, por exemplo, bater no liquidificador depois? Porque lá, nesse processo, ela vai adquirir umidade de novo, queira ou não. Então, eu tenho algumas coisas que eu não faço, porque para mim não faz sentido. Então, e essa é uma das coisas assim que eu não entendo, esse processo, né? Então, eu faço esse processo só na mão mesmo. Se eu tenho uma farinha que eu já fiz um processamento, porque ela estava grossa, por exemplo, fiz uma pré-secagem, para mim não faz sentido ter que bater no liquidificador de novo. Mas, para mim, então, isso é uma prática que eu não faço. Também fazer a higiene, você faz toda a higienização nos seus equipamentos e nos seus materiais. Se você faz uma higienização com detergente, esponja e enxágua muito bem todos os seus utensílios, e normalmente nos utensílios dos macarrons eu não costumo usar água quente, a não ser se eu trabalhei com chocolate ou com chocolate mesmo, porque eu também nem tenho uso de manteiga nos meus preparos. E nesse caso eu tô falando dos recheios, eu só trabalho com chocolate mesmo, então, que tem gordura. Aí sim é necessário usar água quente para poder tirar o chocolate. Mas nos equipamentos, nos utensílios, nos materiais que é utilizado a massa dos macarrons, não tem necessidade. Aliás, água quente nesses materiais acaba perdendo, a gente acaba contribuindo para o desgaste. Por exemplo, no caso do Teflon, o desgaste da sua função antiaderente à água quente. Então não se lava, não se higieniza o Teflon que você pingou os macarrons com água quente. Tem a gordura da farinha de amêndoa, mas não tem necessidade nenhuma. Uma vez que você lavou com uma esponja macia e detergente, é apenas água da torneira, muito, muito bem enxaguado, para que não fiquem os resquícios de detergente. Então, esse também é um pré-preparo para quando você for fazer macarrons. É importante saber disso, porque resquícios de detergente no Teflon pode causar algum problema na hora que você colocar para assar. Então, prestar atenção na higienização de todo equipamento e utensílio faz diferença, tá? Diferença para um problema ou diferença para que o resultado seja muito satisfatório. Então, tenha esse cuidado com os utensílios, com os equipamentos e matéria-prima. A conservação da matéria-prima é muito importante e eu venho falando isso direto, porque esse pré-preparo é o que vai... porque tem o começo, o meio e o fim, mas esse pré-preparo, ele vai interferir em todo o processo depois.
Então, para ter os resultados, no meu caso, para que eu tenha êxito e para que eu tenha 100% de aproveitamento na minha receita, eu tenho isso como se fosse um ritual. Eu faço pré-preparo, eu cuido e higienizo e mantenho e conservo todo o meu equipamento e todos os meus utensílios e matéria-prima. Porque eu sei que se eu falhar em algum desses processos, as consequências serão lá no resultado final. Então, por isso que eu falo sempre. A receita, se você tem esse conhecimento antes, se você não tem esse conhecimento antes, de nada adianta uma receita, tá? Então as pessoas perguntam da receita, mas eu sempre falo que esse preparo é mais importante do que a receita, porque você tendo essa base, quando você tiver essa base e saber de todos os fundamentos, dar importância para a execução da técnica, aí sim você vai executar a receita que você tiver, onde você estiver, que vai funcionar. Porque as variáveis que eu falo, que são muitas variáveis externas que contribuem para o resultado final. Que uma delas é o pré-preparo, tá? E então, aí quando você faz tudo o que você tem que fazer adequadamente, corretamente, você começa a entender as técnicas e fazer a execução corretamente de cada preparo. É a somatória do começo, do pré-preparo, do começo da receita, do meio e do final. Então, sabendo disso, a gente consegue um resultado, minimiza-se, né? Minimiza-se as chances de algum problema que possa vir a ter lá no final, quando a gente for assar. E aí, as pessoas perguntam muito sobre os macarrons rachados, né? E uma das possíveis causas de um macarrão que estoura lá dentro do forno pode vir da prática de não fazer a higienização correta do teflon, pode vir de uma macarronagem que não está bem feita. Não é só o calor, tem a ver com o calor do forno também. Se essa massa que você colocou lá, ela não está seca o suficiente, com aquela textura que ela tem que estar para entrar no forno e receber aquela temperatura alta, fatalmente ela vai estourar, é óbvio. Isso é teoricamente, isso é óbvio. Agora, nem sempre ela estoura, ela racha por causa disso. Tem a ver com pré-preparo, a conservação, a higienização do seu material. É uma espátula que está úmida, é um teflon que está úmido, pode causar isso também. Um merengue que não foi executado de forma correta, no caso do merengue italiano, eu estou falando. E pode ser também na macarronagem. Esse problema em específico, ele vem da macarronagem. É uma macarronagem que não está bem feita. E a macarronagem é o quê? É o processo, é a técnica de fazer a homogeneização dos 5 ingredientes. De forma que eles fiquem... O que é homogeneizar? Agregar, deixar ele uma coisa só, nem líquido e nem duro. Todos os ingredientes, eles têm que estar muito bem envolvidos, agregados,
um ao outro de forma que eles estejam homogeneizados, tá? Então, tem algumas, por exemplo, no caso do TPT, misturamos o TPT, que é a medida da farinha de amêndoa com a medida do açúcar de confeiteiro, por exemplo. Que as pessoas tem pessoas que usam o liquidificador e tal. Eu misturo na mão e eu peneiro só uma vez. Mas tem pessoas que peneiram 3 vezes, por exemplo. Aí eu fico pensando, será que as pessoas elas usam 3 peneiras, por exemplo? Que aí faz sentido, né? Ela peneirou com uma malha grossa, aí depois ela peneirou com uma malha média e aí ela peneira com uma malha fina, talvez. Mas se ela usa a mesma peneira para peneirar 3 vezes, eu fico pensando por quê? Porque a gente peneira para que a gente consiga segurar os grãos maiores da amêndoa na peneira. Mas se ela peneira 3 vezes numa peneira só, eu acho que não faz muito sentido, né? Então eu não tenho essa prática também. Eu peneiro uma vez e é obrigatório, no meu conceito, é obrigatório peneirar para que dessa mistura passe somente o que tem que passar. O que não passou, eu não vou peneirar de novo para passar. Não vai fazer sentido. Então, esses grãos que ficam em cima, que sobram na minha peneira, eu separo, porque eu não vou usar mais na minha próxima receita, mas eu posso usá-lo num bolo, geralmente, que é onde eu uso. Mas, se a minha farinha de amêndoa ela tá muito grossa, eu vou sim usar depois, de novo. Como? Processando no processador e não no liquidificador. Eu vou fazer esse processo de forma que eu possa reutilizar de novo. Então, eu vou fazer o processamento dos restinhos dessa farinha que ficou na peneira, vou processar de novo, vou pôr para secá-la, porque uma vez que você manipula ela no processador, ela vai ficar oleosa, vai ficar úmida, e aí começa, por isso que eu falo que é um ritual. São coisas que a gente vai fazer sempre, sempre. No meu caso, eu faço isso sempre. E para mim é sim um ritual, porque há 6 anos eu faço a mesma coisa. Então, o meu processo tem menos tempo, mas eu faço isso sempre. Exatamente do jeito que eu tô falando aqui. Eu faço pré-preparo, porque eu não quero correr o risco de chegar lá na hora de terminar a minha macarronagem e eu não ter a minha bandeja não tá preparada, por exemplo. Eu não quero correr o risco de deixar a minha massa esperando. Porque se eu fiz tudo perfeitamente, uma coisa que você faz diferente, nesse caso, né, de ter esquecido de preparar um material, é um risco que se corre, né? E aí não é nem culpa, às vezes, da receita, nem da massa, nem da técnica, né? É um erro humano. Então, eu tenho esse ritual, eu faço exatamente isso. Então, no caso da minha farinha que vai sobrando na minha peneira, eu separo. Mas reutilizo, se for o caso, eu faço o reprocessamento, faço a secagem dessa farinha e reutilizo. Se não for
não der para fazer, se ela tiver muito fina, ela ficou, porque a gente faz essa mistura com açúcar de confeiteiro. E aí ela fica toda cheia de açúcar, aí não. Mas se fica aqueles grãos maiores, quando a farinha está um pouco mais grossa, eu consigo fazer esse processo de novo, reprocesso no processador, seco e utilizo de novo. Mas esse é um processo que eu Meire faço. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade para mim, é o que me dá resultado, então é um ritual que eu sigo religiosamente. Eu não mudo nada, absolutamente nada. Até porque em time que tá ganhando, não se mexe, né? Então é isso. A conservação da matéria-prima é muito importante. E eu falei na live passada e vou falar de novo, porque as pessoas, elas têm... se você faz a conservação da matéria-prima em potes herméticos, tudo bem. Mas geralmente eu não uso muito os herméticos. Eu uso um pote comum, mas tem que ter todo esse cuidado de não conservá-los na cozinha, por exemplo, que é um dos lugares mais úmidos da casa. Então, não deixar conservado na cozinha. Eu não deixo. Mas também não deixo fechado em potes herméticos. Eu tenho, algumas vezes sim, mas eu não fico ligada nisso, que tem que estar no pote hermético. Eu só tenho esse cuidado de onde eu vou mantê-lo, conservá-lo. Eu acho que é mais importante, talvez. Então, essas pequenas práticas é que vai influenciando no desempenho de cada receita que a gente faz. Então eu tenho isso como uma regra e é assim que eu vou trabalhando, tá? Eu lembrei que tem algumas pessoas me perguntando sobre a calda, né? A calda, ela... Para fazer a calda, as pessoas, elas costumam também ter uns hábitos, assim, uns costumes, assim, meio estranhos, assim, para mim, diferente, né? Que eu não pratico. Então, tem algumas pessoas que me escreveram e contaram como que elas fazem. E, na verdade, assim, eu não entendi muito bem essa prática, né? Algumas colocam o açúcar e a água lá na panela para fazer a calda. E aí, eu não entendi muito bem, não. Elas parece que passam, acho que molha a lateral. Eu não sei se é isso, não sei se eu entendi direito, não. Elas molham a lateral para não cristalizar, se eu não me engano. Mas eu não faço nada disso, tá? O jeito que eu faço é um jeito muito simples e direto, não tem nada disso não. Eu coloco a água e coloco o açúcar e também não tenho a prática de misturar nada. Eu coloco lá no fogo dessa forma e eu peso, obviamente.
Eu peso a água, peso o açúcar, coloco na minha panela e deixo no meu fogão. Então eu não faço nada disso, não tenho essa prática de fazer isso. Então eu só coloco mesmo a água, o açúcar, coloco lá e faço a minha calda. Não misturo nem nada, deixo lá. Simples assim, não tem nada de... Não tem nenhuma dica para isso. É põe a água, põe o açúcar, põe lá, pronto. Só isso, tá? E eu tinha falado também das balanças, né? Quando eu comecei lá em 2014, lá em 2015, quando eu comecei profissionalmente, em 2015 eu comecei. Não tinha por exemplo, não tinha tantas marcas de fornos, não tinha tantas marcas nem modelos de balanças digitais e não tinha como tem hoje, né? Tem muitos tapetes de silicones, também não tinha muitos. E também não tinha, quase não se ouvia falar de Teflon, era só o preto. E hoje a gente tem o Teflon preto e prata, né? E naquela época, quando eu comecei, eu não tinha noção de que cada equipamento tinha sua importância. Por exemplo, ter um termômetro bom, né, que não causasse dúvidas na hora de medir, mas como a gente não tem noção, a gente sempre compra aquele que, no começo da carreira da gente, a gente sempre compra a matéria-prima ou o equipamento que é mais em conta pra gente. Mas, e na época, a balança que mais se usava e que todo mundo tinha era uma balança branca, que eu não lembro a marca, com uma estrutura toda de plástico, e era comum naquela época, que eu tive, né? Eu comprei. Só que essa balança, ela muitas vezes ela deixava a desejar, porque eu trocava muitas vezes, se eu não me lembro, não me engano, era a pilha, se eu não me engano. E muitas vezes ela não durava muito e eu trocava muitas vezes, porque como ela oscilava e como não durava muito, às vezes eu ligava, ela ligava e desligava. E aí eu percebi que ela não era confiável por causa disso. Então eu troquei a minha balança. Eu comprei uma outra balança, que é a que eu uso até hoje. É uma balança que ela tem a parte de cima da minha balança, é uma balança simples, digital, mas ela tem, a parte de cima ela é de vidro. Ela é uma balança assim um pouco diferente, mas não achei cara com relação à outra. Mas eu não lembro a marca. E ela dificilmente eu troco a bateria, porque essa balança ela é a bateria. E dificilmente eu troco a bateria dela. Então, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, talvez eu não teria... E eu penso que às vezes eu perdia muitos ingredientes, muitas receitas, justamente por desconhecer tudo isso. O termômetro não. O termômetro eu acertei, eu comprei, que é aquele que eu coloquei no post no meu Telegram, que é o que eu uso até hoje, e comprei mais um, porque eu fiquei com medo, como ele já é velhinho, e eu fiquei com medo de uma hora eu precisar dele e ele não, por um motivo ou outro, ele não funcionar. Então eu comprei um outro só para garantir isso. Então eu acertei no termômetro, mas eu tive que trocar a balança, porque depois eu fiquei pensando que às vezes as receitas que eu perdia tinha até a ver com aquela balança, que pesava errada.
Eu achava que estava pesando certo, mas conforme ela tinha muita oscilação, até mesmo na hora de ligar, porque eu ligava e ela desligava sozinha, e aí eu trocava as pilhas e mesmo assim, e ficava de olho. Então eu tinha que me preocupar até com isso. Então, quando eu falo sobre equipamento, não é que tem que ser caro, mas tem que ter consciência de trabalhar com equipamento de confiança e bons, porque isso influencia no resultado final de uma receita também, tá bom? Na live de sábado, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma das técnicas, tá bom? E hoje eu vou colocar a minha foto lá no meu feed e vou deixar lá para vocês comentarem, deixarem as dúvidas e comentem, participem das enquetes lá no meu Telegram. Quem não está no Telegram, tem um link na minha bio que vocês podem clicar lá e entrar direto no meu grupo de Telegram.